Muito bom dia, senhor presidente. Queria saudar o eminente procurador-geral da República, a nossa decana ministra Carmen Lúcia, o relator ministro Alexandre de Moraes, meu colega, amigo, integrante da Corte, o ministro Flávio Dino. Eu gostaria de iniciar exatamente por algo que o ministro Alexandre se referiu, que, eventualmente, o povo brasileiro poderia deixar cair no esquecimento o movimento que foi feito contra o Estado de Direito e contra a nossa democracia. Isso me remonta ao discurso do professor Elie Wiesel, que ganhou o prêmio Nobel da Paz, do discurso que ele fez na Casa Branca, quando ele falava que o maior perigo com relação aos delitos é o perigo da indiferença, porque a indiferença é pior do que qualquer sanção. A indiferença é um castigo. E é uma indiferença não só com o Estado brasileiro, mas também, eventualmente, com aquelas pessoas que passam pelo crivo judicial e são esquecidas. Então, com relação aí ao primeiro aspecto que o ministro Alexandre tocou, eu talvez, aqui falou-se tanta idade, eu talvez, pela minha faixa etária superior, eu posso dizer que realmente nós conquistamos a democracia entre lutas e barricadas, pude vivenciar isso, estudei em colégio público, estudei em universidade pública e vivenciei quão difícil foi nós alcançarmos esse estágio civilizatório do Estado Democrático de Direito. E tudo que se volta contra ele é repugnante e absolutamente inaceitável. O ministro Alexandre teve a gentileza de lembrar, e isso é importante para mim, ministro Alexandre, porque eu presidi o tribunal em pleno lockdown. Eu conversava com as telas dos computadores. Eu não tinha com quem desabafar. E, efetivamente, eu enfrentei o dia em que tinham 800 mil pessoas na Praça dos Três Poderes e que ali estavam ouvindo discursos inflamados e não aconteceu nada. Não aconteceu nada, graças a toda uma estratégia e o elevado valor de experiência da nossa Polícia do Supremo Tribunal Federal, que eu considero uma das maiores polícias de elite. De sorte que eu acho que esses episódios contra a nossa democracia e contra o Estado Democrático de Direito, ele vai ser marcante dia após dia. Então, todos os dias serão dias da lembrança de tudo o que ocorreu. E, por isso, não se pode, de forma alguma, dizer que não aconteceu nada. É absolutamente impossível se afirmar isso. O que, sem prejuízo de tudo quanto o ministro Alexandre nos poupou, fazendo uma descrição de quem fez o quê, porque o tamanho da denúncia nos criou uma certa dificuldade, são mais de 300 páginas. Ontem, Vossa Excelência trouxe uma síntese brilhante que eu até pedi que Vossa Excelência me entregasse. Mas o ministro Alexandre esclareceu quem fez o quê. Isso é muito importante para nós, nesse momento inicial, analisarmos o que a lei determina, a autoria e a materialidade. O ministro Alexandre indicou as atividades de cada um e a materialidade até foi demonstrada no próprio telão aqui da nossa sala. O que eu só peso aqui, o ministro Flávio Dino várias vezes disse, isso pode acontecer, mas vamos ver na instrução. Isso pode acontecer, mas vamos ver na instrução. Eu tenho duas observações a fazer aqui. A primeira delas é uma observação em relação, digamos assim, à própria legislação. Eu tenho absoluta certeza que, se fosse em tempos pretéritos, jamais se caracterizaria a tentativa como crime consumado. Eu tenho a menor dúvida disso.
Não tenho a menor dúvida disso. Eu tenho até a impressão de que haveria arguições de inconstitucionalidade em razão da violação da Constituição brasileira, do princípio da reserva legal, da individualização das condutas, que jamais se admitiria que a tentativa fosse considerada um crime consumado. Mas, dura lex ad lex, a lei prevê, está cumprido o princípio da legalidade. E o que eu, a semelhança do que aqui sopesou o ministro Flávio Dino, admito é que existe esse conjunto de crimes contra o Estado Democrático de Direito. São dois tipos que são previstos no mesmo título. Dois crimes previstos no mesmo tipo. E é possível, efetivamente, que se possa entender, porque a doutrina ela tem, evidentemente, o direito é dialético, né? Então, a doutrina, há aqueles que entendem que é possível, e é bem ponderável, porque os bens jurídicos tutelados são diferentes, como também é possível que haja quem entenda que a tentativa de golpe já é um atentado contra a democracia. Isso é uma solução que se dá quando há um conflito aparente de normas. E eu me recordo, principalmente na parte criminal, que nós aqui já tivemos algumas experiências gravosas de julgar duas operações que uma acabou sendo absolutamente nulificada, em todos os sentidos, é como se não tivesse havido nada, da lição de Francesco Carnelucci, que afirmava: a técnica penal recorre a multiplicidades dos tipos. Ele escreveu isso na obra As Misérias do Processo Penal. A técnica penal recorre à multiplicidade dos tipos e disponibiliza ao juiz uma espécie de mostruário, cada vez mais completo, para que ele tenha condições de encontrar um tipo penal mais assemelhado. Então, essa lição de Carnelucci é a base, exatamente, da solução de casos em que há o conflito aparente de normas. Mas, como disse o ministro Dino, e que eu concordo, é possível que haja o mesmo fato com incidência de ambas as normas. Eu cito o exemplo acadêmico do concurso formal, que é um exemplo acadêmico, um só ato, vários delitos, né? Mas também é possível que, no curso da instrução, como destacou o ministro Dino, você chegue à conclusão de que há, na verdade, um conflito aparente que se possa encaixar em determinado tipo que seja mais abrangente do que o outro. Agora, a partir do momento, isso também fica para a instrução, a partir do momento, não digo nesse caso específico, mas pode ser também nesse caso específico, não excluo, a partir do momento em que o legislador cria um crime tentado como consumado, aí nós vamos ter de rememorar lá nossos bancos de faculdade de Aníbal Bruno, que falava do caminho do crime e do iter crimes. Tem a cogitação, tem a preparação, tem a execução e a consumação. Só que com palavras latinas, cogitatio, enfim, mas aqui temos que falar mais fácil para a sociedade entender. Se o legislador cria tentativa como crime consumado, todo crime tem atos preparatórios, evidentemente. Todo crime tem tentativa, está na lei. Os atos não se consumam por razões alheias à vontade do agente. Então, tudo isso vai ser avaliado. Existe a tentativa do crime consumado de tentar. Existem atos preparatórios do crime consumado de tentar. Então, a minha crítica a essas figuras penais é exatamente a falta de verificação desses antecedentes técnicos científicos, de que, na medida em que se coloca a tentativa como crime consumado, no meu modo de ver, há um arranhão na Constituição Federal e também não se cogitou nem de atos preparatórios e nem de tentativa do crime tentado, que é em caso consumado. Por outro lado, aliás, aqui, ministro Dino, eu não gosto muito de brincar nesses casos, sério, mas aqui, nesse caso específico, eu conheço realmente o Maia, ele gosta de ser chamado de Michael.
o Michael Procópio. E nem todo mundo que eu conheço, eu concordo com as opiniões. Né? Nós temos dissensos também, nós nos conhecemos todos e temos dissensos. Temos discórdia, mas temos dissensos. Eu não sei, eu efetivamente não conheço esse trabalho que ele escreveu, mas, de qualquer maneira, há livros que eu não li e já gostei. E esse eu não li e não gostei. Eu falo com ele. Ministro Fux, eu quero dizer ao senhor que o erro pode ter sido na minha interpretação. Não, mas eu vou conversar com ele para saber a autoria, pelo menos. E que também ele tem... Os assessores têm total independência, mas quem manda é o ministro. Se ele quiser fazer da luz da sua independência, ele escreve para a faculdade dele, porque aqui... Não, no caso, ministro, ele nem falou do concurso, ele disse que são múltiplos bens jurídicos, só para deixar claro a situação em proveito dele, que eu já estou preocupado com a sua dosimetria. Agora, sobre ele. Mas eu considero realmente que essa é a questão fundamental, os atos preparatórios, os atos de execução, o perigo ao bem jurídico, sem dúvida, é um belíssimo debate para o final do julgamento. Sim. E também, senhor presidente, aqui eu anotei, como disse no início, o problema da indiferença. O professor Kassusten, ele tem uma obra sobre a visão da Constituição em várias mentes. E tem um capítulo ali muito interessante que fala da humildade judicial. A humildade judicial, ele cita uma frase muito interessante, ele diz o seguinte: o juiz tem que decidir de qualquer maneira. Faça sol ou chuva, tem que decidir de qualquer maneira. Ele tem que decidir, inclusive, se o céu for cair sobre a terra, com a sua decisão. Num exemplo extremo. Mas ele diz que se efetivamente, realmente, o céu for cair sobre a terra, ele tem que pensar muitas vezes, que é aquela figura do juiz isolado que ele que tem de resolver, à luz da sua independência, todos os problemas. E aqui eu quero manifestar um sentimento de humildade judicial. E exatamente que me surgiu aqui com a fala do ministro Flávio Dino. É verdade que as penas são tratadas na lei e pela eminência dos bens jurídicos protegidos, da democracia, Estado democrático, tudo isso efetivamente leva o legislador a ter uma grande preocupação para que nós não tenhamos a indiferença com relação ao nosso período passado, em que, por exemplo, um grande penalista, que foi o professor Heleno Fragoso, ele entrava dentro da sala de aula e dizia: boa noite, pessoal do DOPS, boa noite, pessoal do ACNI, os senhores estão trabalhando, eu também estou, vamos começar a aula. Então, era assim, porque estavam infiltrados entre os alunos. Eu conheci muito bem isso. Meu colega de congregação, o professor Barroso, foi meu colega da faculdade, também conheceu isso. Então, isso é muito caro para todos nós. E, por isso, o legislador, por vezes, exacerba na previsão da dosimetria da pena. Mas justiça não é algo que se sente, não é algo que se aprende, é algo que se sente. Os antigos já diziam que a justiça era aquele sentimento do juiz. A Carta de 7 Partidas dizia: os juízes devem ser homens sensíveis, saber direito, se possível. Então, essa é uma realidade da nossa profissão. De sorte que eu, num exercício assim de humildade judicial, e aqui o ministro Alexandre de Moraes citou um caso que eu pedi vista recentemente, do caso do batom, eu tenho, e aqui eu falo para os integrantes da minha turma, que nós temos toda a liberdade e temos todo o respeito pela independência e opinião de todos os colegas, que eu vou fazer uma revisão dessa dosimetria, porque se a dosimetria ela é inaugurada pelo legislador, a fixação da pena é do magistrado. E o magistrado o faz à luz da sua sensibilidade, do seu sentimento em relação a cada caso concreto.
E o ministro Alexandre, com o seu trabalho, ele explicitou a conduta de cada uma das pessoas. E eu confesso que, em determinadas ocasiões, eu me deparo com uma pena exacerbada. E foi por essa razão, ministro Alexandre, dando uma satisfação a Vossa Excelência, que eu pedi vista do caso, desse caso, que eu quero analisar o contexto em que essa senhora se encontrava. Eu quero analisar. Eu sei que Vossa Excelência tem a sua opinião, já exteriorizou. Nós julgamos sob violenta emoção após a verificação da tragédia do 8 de janeiro. Eu fui ao meu ex-gabinete, que a ministra Rosa era minha vice-presidente, e vi mesa queimada, papéis queimados. Mas eu acho que os juízes, na sua vida, têm sempre de refletir dos erros e dos acertos, até porque, como o ministro Dino, de uma certa forma, mais lúdica, destacou, os erros autenticam a nossa humanidade. Debaixo da toga bate o coração de um homem. Então, é preciso que nós também tenhamos essa capacidade de refletir e que muitas vezes aqui é utilizado como evoluir o pensamento ou evoluir, dependendo da ótica de alguns. Só queria pedir, Vênia, vocês para eu terminar de concluir, que aí depois eu dou a palavra. De sorte que, à luz de tudo quanto aqui o ministro Alexandre expôs, porque era uma grande preocupação minha saber quem fez o quê numa denúncia extremamente ampla e muito bem elaborada. Isso até é uma blasfêmia dizer que o professor e jurista Paulo Gonet elaborou uma denúncia inepta, sem condições de imaginar isso. Mas, e aqui foi bem explicado, e é bom que fique claro, nós estamos numa fase de prelibação, de verificação dos indícios de autoria e da materialidade dos delitos. Isso é uma fase ainda inicial. E todas essas digressões que eu fiz agora, eu vou me reservar para analisar melhor no curso da instrução. E se eu quero me reservar, o direito não, os juízes têm poder, não tem direito, tem poder e dever. No poder de avaliar, eu necessito efetivamente receber a denúncia, para que eu possa, aí sim, me aprofundar em todas essas questões que eu aqui citei como observações, porquanto, em relação à autoria e à materialidade, o relator e o Ministério Público legaram à turma, à sociedade, tudo quanto nós precisávamos saber para o recebimento da denúncia. Então, eu quero acompanhar o eminente relator, nos termos do seu voto, e, ao mesmo tempo, dizer que nós devemos ainda manter a grande, extraordinária esperança de que o nosso país continuará a viver um Estado democrático de direito, onde se garante justiça, segurança, verdade e liberdade. E, com esses fundamentos, senhor presidente, eu queria acompanhar integralmente o relator, parabenizando por essa... eu sei que esse momento não é de parabéns, mas, assim, uma deferência ao seu trabalho, que conseguiu fazer, digamos assim, abreviar a nossa tarefa. Porque muitos se imaginavam, todos vão pedir vista, a denúncia é muito grande. O ministro Alexandre, vamos dizer assim, uma linguagem coloquial, não deixou pedra sobre pedra. E aqui me trouxe a paz necessária como juiz para receber a denúncia e acompanhá-la. É como vai.